Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Bargestoma, arquétipo exclusivo coreano que saiu pela primeira vez na Clash of Rebellion, se eu não me engano, e depois recebeu mais suporte na Dimension of Chaos. Como saiu a Breakers of Shadow e a gente não teve mais exclusivas coreanas, eu imagino que o arquétipo esteja finalizado, o que me deixa mais confortável para gravar um vídeo com ele. Quando eu sei que vai ter mais suporte em breve para um tema, eu fico sem querer gravar, porque eu sei que eu vou precisar atualizar o deck a qualquer momento. Então, mesmo que eu queira fazer um deck com os novos Dark Magicians, por exemplo, eu não vou trazer para o canal no mínimo até abril, quando sair a The Dark Illusion. Mas enfim, Bargestoma. E eu já adianto que eu não faço a menor ideia se eu estou pronunciando esses nomes direito. É um arquétipo de Trap Monsters, mas feito de uma maneira bem única. Os membros têm efeitos normais de traps quando no campo, boa parte deles são staples, e então, quando estão no cemitério, você pode invocá-los por invocação especial quando uma armadilha for ativada em campo. Quais são os pontos fracos dessa estratégia? Primeiro, Jinzo destrói esse deck. Royal Decree nem tanto, porque você ainda pode ativar as traps, você só não vai ter o efeito delas no campo. Mas você ainda vai poder reviver as que estão no cemitério. Quando elas são invocadas, elas não contam como traps, então Decree não faz mal a elas. E outra fraqueza é, se seu oponente puder dar chain nas suas traps, você perde o timing para reviver seus Bargestoma. A menos que ele dê chain também com uma trap que não seja counter, aí você vai poder invocar também. As traps ativadas não precisam ser suas, o que na verdade é muito interessante na Mirror Match, porque você só vai poder invocar seus monstros quando o oponente ativar uma trap, e vice-versa, ele vai poder invocar os bichos dele a partir das suas traps. Eu nunca joguei Mirror Match de Bargestoma, mas deve ser uma bela de uma batalha de intelecto. Enfim, para mitigar esses pontos fracos eu resolvi não usar simplesmente Bargestoma puro e incluir uma engine de monstros de nível 2 que me permita combar com as traps para poder fazer meus Xyz, porque esse é o ponto do deck, fazer Xyz de classe 2. Eu já vi gente misturando Bargestoma com Fabled, com Maleseverus, com Raccoon, com um monte de engines de nível 2. Mas eu acho que nenhuma outra engine funciona tão bem nesse deck quanto a engine Frog. Não só ela te garante presença de campo fácil, como também é bem efetiva em emagrecer o deck. Então os 9 espaços que essa engine ocupa desaparecem rapidinho em 2 ou 3 turnos do seu deck, se você vier com uma mão particularmente boa. E isso ajuda bastante porque você vai precisar puxar boas traps para poder ganhar o jogo. Inclusive uma das traps de Bargestoma praticamente cimentou a relação entre esses dois arquétipos, eu vou falar dela daqui a pouco. Então vamos começar logo com a engine Frog, né? Começando com 3 Swap Frog, ele é uma das suas cartas mais importantes no começo do jogo. É ele quem prepara os sapos, jogando tudo no cemitério para você usar depois. Uma das fraquezas de se usar a Engine Frog é que o começo dos seus duelos vai ser geralmente mais lento. E num deck baseado em traps, isso pode te trazer problemas. Se você não sair com uma mão boa o suficiente para jogar 2 ou 3 sapos no cemitério e mais algumas traps para poder usar logo de cara, você vai tomar algumas porradas antes de poder começar a explodir o campo com o Xyz. Uma vez que esteja tudo pronto, esse deck flui como água, e é para garantir que flua bem que o Swap Frog é uma presença obrigatória a 3. Seguindo com 3 Ronin Totem, esse é o verdadeiro coração da Engine Frog, apesar de não ser um Frog ele mesmo. Quando está no cemitério, você pode banir um monstro Frog em seu cemitério e invocar essa carta de lá. Não tem restrição de uma vez por turno, não tem restrição de você só pode controlar um, nada. A limitação é meramente o número de sapos que você tem no cemitério. E isso ainda é um negócio que pode ser contornado, como eu vou dizer mais pra frente. Usar Ronin Totems como matéria Xyz para conservar suas Bargestomas é uma mão na roda nesse deck, ele é muito importante para sua estratégia. Completando a Engine Frog, 3 Dupe Frog. Quando ele está no campo, seu oponente não pode atacar nenhum outro monstro além dele. Geralmente esse efeito não vai ser usado porque ele vai estar no campo a maioria das vezes virado para baixo. O efeito que importa é, quando ele é mandado do campo para o cemitério, você pode adicionar um Frog do seu deck para sua mão. Nesse deck só pode ser o Swap Frog. Então o papel desse bichinho é servir de buscador quando ele vier na sua mão e ou servir de munição para o Ronin Totem quando estiver no cemitério. Para completar os monstros do main deck, uma tech minha, um Atlantean Heavy Infantry. O efeito que importa é, quando ele é enviado para o cemitério para ativar o efeito de um monstro de água, você pode destruir uma carta virada para cima do seu oponente. Ele não ativa quando você usar o efeito do Swap Frog de descartar, viu? Mas ele ativa quando você desassociar ele de um Xyz de água, geralmente é o Pabinho ou a Anomalocaris. Então eu resolvi colocar um dele aqui. Mais do que isso, me pareceu desnecessário e até problemático nos meus testes, ele acaba ficando morto uma boa parte das vezes. As únicas spells do deck são 2 Wetlands. É uma field spell que aumenta o ataque de todos os monstros do tipo Aqua, do atributo Água, de nível 2 em 1200 pontos. Coincidentemente, os sapos e os Bargestomas possuem todos esses status, o que é o máximo, porque agora suas traps se tornam monstros com 2500 de ataque. O que, se você tiver muita trap para ativar na mão e muita trap para reviver no cemitério, permite que você consiga um OTK facinho. Mais de 2 é desnecessário, a field não é necessária para ganhar um duelo, ela só dá uma forcinha, e outras spells poderiam prejudicar a estratégia, porque você precisa ativar muita trap para poder combar nesse deck. Agora começando com as Bargestomas. Primeiro, um dos mais importantes do deck, se não o mais importante. 3 Bargestoma Pikaia.
O efeito de Trap é, descarte um Bogestoma e puxe 2 cartas. É a trade-in do deck. Por que é uma carta importante? Porque ela joga 2 Traps no seu cemitério, ela mesma de descarte, enquanto permite que você reviva uma se tiver uma no cemitério. Você não pode reviver o descarte, porque o descarte não é um custo. E ainda te dá 2 cartas na sua mão para jogar. Por causa da utilidade dessa carta, eu recomendo sempre deixar pelo menos um Bogestoma na sua mão, não setar todas as que você tiver. Só pro caso de você acabar puxando um Pikaia, ou pro caso de você invocar um Opabinha e poder buscar um Pikaia para ativar. Pikaia é inclusive a carta que você deveria buscar com Opabinha sempre que possível. Seguindo com 3 Bogestoma amarela. O efeito de Trap é, envie uma Trap do seu deck ao cemitério. Esse é quase tão importante quanto Pikaia, porque pôr mais Traps no cemitério é uma coisa que você vai querer fazer. Quanto mais Traps, mais invocações você pode fazer. Mas Pikaia é mais eficiente porque não diminui a sua mão, amarela diminui. Mas ainda assim é uma carta importante no deck. Essa carta também permite que você coloque Breakthrough Skills, Kill Prisoner e outros tipos de traps que ativam no cemitério. Você pode enviar ele direto para lá, muito bom. Eu simplesmente não consegui espaço nesse deck aqui. Continuando, 3 Bogestoma Dinomichas. O efeito é, escolha uma carta virada para cima no campo e então você descarta uma carta e o alvo é banido. Então é uma Karma Cut, mas que também funciona com spells e traps. Banir cartas é sempre bom, a não ser que você esteja enfrentando Cosmo, né? Então essa carta é uma delícia. O problema é o fato de que ela tem um custo de descarte, então é um minus para você. Mas a ativação dela revive uma trap do cemitério, então isso ainda é mitigado. Seguindo, 3 Bogestoma Olenoides. Você destrói uma Spell Trap no campo. É o tufão do deck, precisa falar mais nada. Seguindo, 2 Bogestoma Leonchoilia. Essa é a carta que eu mencionei antes, que celebra o casamento entre os arquétipos Bogestoma e Frog. O efeito é, escolha uma carta banida e devolva essa carta para o cemitério. O que acontece é, os Bogestomas quando são invocados do cemitério, são banidos quando deixam o campo. Então essa carta foi obviamente criada para poder diminuir esse problema. Só que isso geralmente não vai acontecer, porque você vai usar essas cartas para fazer Xyz, então elas vão voltar para o cemitério quando forem desassociadas. Só que essa carta serve muito bem para retornar os sapos que você baniu com o Ronin Totem, o que significa que 1. Você vai poder invocar mais uma trap com a ativação dessa carta, e 2. Você vai poder invocar mais um sapo com o efeito dessa carta. A sinergia é profunda e verdadeira. Continuando com 3 Bogestoma Canária. É o Book of Moon do deck. Você escolhe um monstro virado para cima que seu oponente controla e vira ele para baixo. Não precisa falar mais nada também, né? Por fim, 2 Bogestoma Alucigênia. É uma Shrink, você escolhe um monstro virado para cima no campo e corta o ataque e a defesa dele pela metade. Se seu oponente não tiver nada no campo, você ainda pode escolher um monstro que você controla para poder invocar uma trap do seu cemitério. Geralmente um Opabinha, porque ele vai estar em posição de defesa, né? Então cortar os status dele não vai importar muito. Continuando com o resto das traps, 3 Legacy of Yatagarasu e 2 Jar of Greed, para poder puxar uma carta ao mesmo tempo que revive uma Bogestoma. Eu não uso Reckless Greed nesse deck porque é uma carta que você precisa ativar múltiplas no mesmo turno para diminuir a drawback. E você não pode se dar o luxo de esperar para ativar traps. Como eu disse, esse deck é bem lentinho no começo, você precisa ser capaz de usar suas cartas ao máximo. Mas eu resolvi usar 2 Accumulated Fortune aqui. Essa carta só pode ser ativada como Chain Link 4 ou maior e permite que você puxe 2 cartas. Parece difícil, mas nesse deck se você tiver um Ronin Totem, outro Sapo e um Bogestoma no cemitério e uma Trap no campo junto com essa carta, você pode ativar o Ronin Totem, dar Chain com a Trap no campo, dar Chain com a Bogestoma no cemitério, aí dar Chain com a Accumulated Fortune. E se você tiver uma Bogestoma no cemitério, você já pode dar Chain com ela também. Aí no final você vai puxar 2 cartas, invocar 2 Traps, invocar um Sapo e ainda ganhar o efeito de qualquer que seja a trap que você ativou lá no começo. É um combo muito simples e muito eficiente. Eu só uso 2 porque é perigoso você puxar múltiplas dela no primeiro turno. Como eu falei antes, esse deck tem um começo lento, então você não vai poder fazer chains adoidado no primeiro turno. Então, para evitar isso, 2 está de bom tamanho. Uma Shape Sister é um Trap Monster tradicional e é de nível 2. É basicamente um Xyz instantâneo se você tiver uma Bogestoma no cemitério. E ela é um regulador também. Eu não explorei muito esse lado dela, talvez vocês aí possam fazer isso melhor do que eu. Para encerrar, um Xyz Reborn. Essa carta revive um Xyz do seu cemitério e se associa a ele com matéria Xyz. O que é ótimo porque essa carta é uma armadilha e os Xyz de Bogestoma precisam ter uma armadilha como matéria Xyz para ativar seus efeitos. Eu só uso uma porque essa carta depende de um certo fator, que é ter Xyz no seu cemitério. E acredite, isso não é uma coisa que acontece muito. Geralmente você consegue vencer duelos sem perder nenhum dos seus Xyz, e aí essa carta fica morta. No eventual momento em que o Xyz seu morra, essa carta pode trazê-lo de volta junto com a Bogestoma no cemitério. Então uma cópia está aqui como tech. Agora o deck adicional. Um Herald of Dark Light. Como eu falei, a Shape Sister é um regulador, então dá pra invocar esse bicho aqui. Ele pode banir os monstros que seu oponente mandar da mão ou do deck pro cemitério e negar a ativação de um efeito por sacrificar a si mesmo. Eu vou ser sincero e dizer que nunca invoquei esse bicho, sempre que eu ativar a Shape Sister, eu tava numa situação em que fazer Xyz era mais vantagem. Então quem quiser tirar esse bicho e trocar por um Xyz ou até por outro Synchro, fique à vontade. Seguindo, uma Downed Magician pra poder colocar em cima dos seus Xyz que ficarem sem matérias. Geralmente você mata o oponente antes que as matérias acabem, mas quando não acontecer você pode usar ela. Só nunca coloque ela em cima do Opabinha, porque mesmo sem matérias Xyz você ainda tá mais em vantagem com ele no campo. E agora o bichão do deck. 3 Bogestoma Anomalocaris. Ele é invocado com 3 ou mais monstros de nível 2. 3 é sempre bastante. Ele não é afetado por efeitos de monstro, nem os seus nem o do seu oponente, lembre disso. Uma vez por turno, quando um
armadilha for mandada da zona de Spell Trap para o cemitério, você pode escavar a carta do topo do seu deck e pegar para sua mão se for uma Trap, ou mandar para o cemitério se não for. Você pode ver que as chances de ser uma Trap nesse deck são bem altas, né? E se não for uma Trap, as chances maiores é de que seja um sapo, então de qualquer forma tá valendo. O último efeito é, durante o turno de qualquer jogador, se ele tiver uma armadilha como Matéria Xyz, você pode desassociar uma Matéria Xyz dessa carta para alvejar uma carta no campo e destruí-la. Destruir monstros ou limpar back row antes de atacar é sempre uma mão na roda, durante o turno de qualquer jogador, só lembrando. 2 Sky Cavalry Centauria, esse também é o bichão. É a sua saída para qualquer coisa que disser não pode ser algo ou não pode ser destruído, que é exatamente aquilo com que o Anomalocaris não pode lidar. Enquanto ele tiver Matérias Xyz, ele não pode ser destruído em batalha. E se ele batalhar um monstro e esse monstro continuar no campo, você desassocia a matéria e devolve ele para a mão. Ele tem 2000 de ataque, o que machuca um bocadinho quando acerta direto. 2 Daigusto Phoenix, você desassocia a matéria e ataca 2 vezes. 1500 de ataque e dá 3000 de dano direto com o efeito dele, muito bom. Um Gat-Gat Gantes, você pode salvá-lo de destruição desassociando uma Matéria Xyz e ele dá a todos os seus monstros 200 de ataque e defesa extras para cada Matéria Xyz associada a ele. Eu só uso um porque a Anomalocaris não pode ganhar ataque por causa dele, então é mais um negócio para fortalecer o Phoenix e o Centauria, que são seus outros 2 atacantes, mas ainda vale a pena manter um aqui. Um Cat Shark, nesse deck, se ele tiver um sapo como Matéria Xyz, ele não pode ser destruído em batalha, e uma vez por turno você pode desassociar uma matéria para dobrar o ataque e a defesa originais de um Xyz de classe 4 ou menos que você controla. De novo, não serve na Anomalocaris, mas com isso você pode subir o Phoenix para 3000 e o Centauria para 4000, então também pode ser muito útil, tanto para passar por cima de algo maior, quanto para causar mais dano no oponente. Um Armored Kappa, eu vou confessar que eu enfiei esse bicho aqui quando eu resolvi tirar um terceiro Centauria porque eu achei que 3 era demais, mas também nunca invoquei esse aqui. Nem vou perder meu tempo falando dele, use se achar que deve, se não pode trocar por outra coisa. E por fim, o bicho que quando foi lançado aumentou em 200% a jogabilidade desse deck, 3 Bajestoma Opabinia. 2 nível 2, ao contrário de 3, como Anomalocaris, também não é afetado por efeitos de monstro. Enquanto esse bicho estiver em campo, você pode ativar cartas Bajestoma da sua mão, armadilhas da mão, no seu turno e no turno do oponente. Ele não precisa ter Matérias Xyz para você poder usar esse efeito, é por isso que eu disse nunca jogue a Down Nerd em cima dele. E ele ainda tem um outro efeito, enquanto ele tiver uma armadilha com Matéria Xyz, você pode desassociar uma Matéria Xyz dessa carta e adicionar uma Bajestoma do seu deck para sua mão. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Então, essa carta permite que você ative traps da mão e permite que você busque pelo menos 2 Bajestomas do seu deck. É muito bom. As suas jogadas têm que começar invocando esse bicho. É uma prioridade nos primeiros turnos colocar essa carta no campo. E esse foi o deck. Bajestoma também já tinha sido pedido pra mim lá em 2015, eu demorei pra caramba pra poder trazer esse deck pra cá, mas agora que o deck tá finalizado eu posso trazer ele aqui com conforto. Com isso os decks que eu tinha programado já se acabaram e a partir da próxima semana eu vou começar a trazer decks que vocês pedirem. Então se tiver alguma sugestão pode deixar aí nos comentários. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido e... Tan Endo.